A Microsoft certamente está na frente de todo mundo quando o assunto é hardware para computadores 2 em 1, aqueles dispositivos que podem ser um tablet e um notebook ao mesmo tempo. A empresa inclusive está indo muito bem no mercado e a marca Surface já é uma das mais compradas nos Estados Unidos. Mas será que a fórmula da Microsoft é a melhor para computadores híbridos? Nós resolvemos analisar o Surface Pro 6 com uma Type Cover e uma Surface Pen para tentar responder essa pergunta. O computador e os acessórios foram emprestados para a gente pela SLM IT, que é uma revendedora de produtos da Microsoft aqui no Brasil. Mas antes, a gente tem uma dica bacana para você economizar em qualquer compra na internet. A gente tem um plugin do Tecmundo para o Chrome e ele serve para comparar preços e também para aplicar cupons de descontos automaticamente. Com certeza você vai encontrar alguma oferta boa por ali. Quem busca um Surface Pro está sempre interessado em portabilidade. Afinal, esse dispositivo aqui é basicamente um tablet muito poderoso, com um teclado destacável e que não fica devendo nada para notebooks tradicionais. Em teoria, você está aqui com o melhor dos dois mundos com esse dispositivo. E no aspecto do hardware é isso mesmo. O aparelho é absurdamente bem construído. Você percebe isso na hora que você coloca as mãos no Surface Pro 6. Ele é extremamente fino, mas mesmo assim consegue entregar uma porta USB-A de tamanho normal. Tem ainda essa DisplayPort aqui, mas eu considero esse negócio completamente inútil em pleno 2019, quando a USB-C já se consolidou como um padrão para vídeo de alta resolução e também transferência de dados no geral. O Surface Pro 6 é leve o suficiente para você segurar ele só com uma mão, mas isso quando a Type Cover não está acoplada. Com o peso acumulado, é bem difícil manusear o computador sem as duas mãos. Felizmente, é muito fácil remover e recolocar o teclado de volta no tablet. Outro destaque do design é o que a Microsoft chama de Kickstand, esse pezinho aqui atrás. Ele pode ser usado em praticamente qualquer ângulo e é a razão pelo qual o Surface é muito mais estável no seu colo ou em uma mesa do que qualquer outro concorrente. Esse suporte é integrado diretamente na carcaça do computador e não faz parte da capinha. Isso gera mais segurança e deixa o sistema como um todo mais rígido que um iPad Pro com a capinha original da Apple, por exemplo. A tela do Surface Pro 6 é de excelente qualidade. Ela mede 12,3 polegadas na diagonal e usa uma tecnologia chamada Pixel Sense, da própria Microsoft. Ela tem uma resolução que fica entre 2K e 3K e isso garante uma ótima densidade de pixels para um computador, são 267 ppi. Considerando que você não coloca uma tela dessas tão perto do seu rosto como acontece com o celular, essa densidade já é mais do que o suficiente. Tudo isso garante que a tela do Surface Pro 6 consiga reproduzir imagens com muita qualidade, mas é preciso destacar também a calibração de cor que a Microsoft fez. Ela é bastante precisa e quem trabalha com foto ou vídeo vai adorar isso aqui. Outro aspecto importante é o nível de brilho. Eu nunca vi um computador com uma tela tão brilhosa quanto a do Surface. Dá até para trabalhar ao ar livre com esse dispositivo. O Surface Pro 6 usa processadores Intel de 8ª geração, mas a autonomia de bateria dele faz parecer que ele está rodando com algum chip de celular. A fabricante diz que ele consegue fazer mais de 13 horas de execução de vídeo continuamente com uma carga só, mas no uso misto, no dia a dia, ele vai mais ou menos de 8 a 10 horas em uma carga. Isso para navegar na web, usar apps do Office e fazer tarefas mais cotidianas. Você também tem uma ótima autonomia para desenhar com o aparelho usando uma Surface Pen e até mesmo fazer anotações no OneNote. Você realmente não precisa levar o carregador do computador para todo lado. Se a bateria tem mais de 50% de carga, você pode ir para o trabalho, para a faculdade ou para qualquer outro lugar sem medo de ficar sem carga no meio do dia. A Microsoft vende o Surface Pro sozinho, sem acessórios, mas a realidade é que ele não brilha sem a Type Cover. Essa capa que se transforma em teclado é bastante versátil e oferece uma excelente experiência de digitação. Dá para deixar ela repousando direto na mesa ou reclinada desse jeito aqui. O retorno que as teclas dão para o dedo da gente é muito bom e parece que você está digitando em um teclado muito maior e com teclas mais profundas. O layout e o tamanho do teclado também me agradou e você não se sente desconfortável ao digitar por muito tempo. É realmente impressionante o que a Microsoft fez com esse acessório aqui. A Surface Pen não chega a ser um acessório tão necessário quanto a Type Cover, mas ela é bastante útil. Você consegue rabiscar com ela em vários apps, incluindo o OneNote e algumas outras ferramentas de desenho do próprio Windows. Tem ainda o Surface Dock, que se conecta à porta de carregamento do tablet e oferece um monte de conexões extras. Para quem quer tornar esse aparelho aqui uma verdadeira estação de trabalho, esse acessório é bastante necessário. O desempenho do Surface Pro 6 depende da combinação de processador e RAM que você escolhe na hora da compra, mas no geral trata-se de um computador bem otimizado para oferecer uma boa performance em todas as categorias.
Nós testamos a versão com o processador Intel i5 de 8ª geração e 8 GB de RAM. Com isso a gente obteve resultados bons em praticamente todos os nossos testes. O computador consegue se dar bem com muitas abas abertas no Chrome sem apresentar travamentos ou engasgos e também lida bem com programas profissionais como Photoshop e o Lightroom, mas isso no modo desktop. Eu pedi para o nosso designer Fernando brincar com o Surface Pro 6 e fazer algumas ilustrações, mas a experiência dele não foi tão boa. Então, Fernando, como que é desenhar com o Surface Pro 6? Ele traz um hardware poderoso o suficiente para rodar o Photoshop, mas ele engasga mesmo com arquivos de baixa resolução, né, 32 dpi. Apesar da sensação da caneta deslizando sobre o vidro é gostosa, mas ele tem uns problemas mais simples que outras versões do Surface já tinham, que é quando você faz um traço devagar, ele trepida um pouco, né, se você não usar nenhum plugin para ajustar isso. Isso, tipo, então você tem que traçar ele bem rápido, e isso é um problema que já acontecia desde o Surface 3. E, se eu não me engano, a geração passada do iPad já não traz isso. Ele é muito mais suave para desenhar. E a questão da caneta em contato com o vidro, no iPad você consegue resolver isso colocando uma película especial, que ela simula a textura do papel, assim, fica bem mais interessante. E eu acho que o pior dele é que, por ele ser um hardware parrudo, em teoria, num corpo onde não tem ventoinha, ele esquenta com qualquer coisa. Então é muito desconfortável para você desenhar mais que 5 minutos. Você sentiu ele esquentando com o Photoshop e também com aqueles outros aplicativos mais básicos do Windows lá, né, para desenho? Sim. Você percebeu alguma diferença de lag no traço entre o Photoshop e os aplicativos nativos do Windows para desenho? Em alguns momentos pontuais eu não sei dizer o porquê. Porque às vezes o Photoshop funciona super bem e às vezes quando você dá um zoom e faz o traço, ele dá uma engasgadinha, mas esse engasgo é raro de acontecer. E como que ele se compara com o iPad Pro no trabalho de um designer profissional, assim, no dia a dia? Hoje, se você me perguntasse o que compraria, eu falei, compra o iPad Pro sem medo. Porque a única vantagem que eu vejo que o Surface traz em relação a ele é você poder ligar ele no monitor externo e fazer Você estende a tela, o que o iPad Pro não faz, né? Porém, para você fazer isso com ele, você tem que comprar um adaptador, né? Sim. Que ele não tem uma saída... Ele tem uma saída de vídeo, mas é uma saída bem antiga que ninguém tem, aquela DisplayPort. Né? E ele não tem USB-C. Não tem USB-C claro também. que não. Pra te obrigar a comprar um acessório, né? Exato. Se você compara ele um com o outro, é praticamente o mesmo preço. Tem uma diferença ali, tipo, de 100, 200 reais no máximo, né? Sim. Então, considerando se é o mesmo preço, você escolheria qual? O iPad. O iPad Pro. Porque a principal vantagem que ele teria em questão de software é porque ele roda Windows, mas o Photoshop saiu, ou tá para sair uma versão completa dele pro iPad. O iPad tem os aplicativos da Affinity também, que rodam no Windows, é o mesmo software, então, cara, sem sombra de dúvidas, o iPad. E o iPad agora também tem o iPad OS, né, que vai chegar ainda até o fim desse ano, que melhorou um pouco o trabalho para quem usa ele de fato para trabalhar, não só para consumir conteúdo, né? Então, ele ficou um pouquinho mais parecido com o desktop agora, o sistema operacional deles. Sim, eu acho que se eles adicionassem o estender a tela, para mim já... Que daí você conseguiria trocar, por exemplo, eu trabalho em casa, eu faço meus freelas com um laptop e um monitor e um tablet separado. Se eu tivesse como estender a tela do iPad, eu trabalharia só com o iPad e o monitor. Sim. Porque em hardware ele é parrudo o suficiente para rodar os softwares todos que eu preciso. E é isso. E é isso. Maravilha. Isso reforça o fato de o Surface Pro 6 ser um excelente notebook, mas não exatamente o tablet dos sonhos que a Microsoft faz parecer. Mas para o usuário comum que só vai marcar PDFs e fazer desenhos amadores aqui e ali, nada disso que o Fernando falou é exatamente um problema. Acontece que computadores e até tablets estão sendo cada dia mais utilizados para atividades profissionais e menos para lazer. O celular e outros aparelhos estão fazendo esse papel muito melhor, por isso ser um dispositivo excelente para profissionais é essencial nesse segmento. Seja como for, o Surface Pro 6 não é exatamente um computador gamer. Ele até tem um chipset interessante e uma quantidade de RAM que permitiria jogar alguns jogos mais básicos, sem uma taxa de frames muito alta. Mas como ele não conta com USB-C que permita a conexão de uma GPU externa, é melhor deixar essa máquina aqui só para o trabalho mesmo.
A gente também fez alguns testes de benchmark e você pode conferir os resultados diretamente na nossa análise completa no site do Tecmundo, tá linkado aqui embaixo. Sabe quando você está animado para fazer um trabalho da faculdade e começa muito bem, mas vai perdendo o interesse do meio para o fim e acaba com um negócio mais ou menos? Isso é o Windows 10 em tablets. Ele tem muito potencial, mas a Microsoft parece que não terminou de aplicar todas as mudanças necessárias para tornar o SO realmente amigável para usar em uma tela sensível ao toque. A alternância automática do modo tablet para o modo desktop gera mais inconvenientes do que praticidade. Você tem dificuldades para acessar programas que já estavam abertos e mesmo no modo touch tem muita coisa que não foi otimizada. Eu também esbarrei em alguns bugs estranhos. O mousepad parou de funcionar algumas vezes e eu tive que tirar e colocar de volta a Type Cover para ele se recuperar. Nada disso compromete completamente o desempenho do Surface Pro 6, mas chega a ser irritante em alguns momentos. Mas o fato é que o Windows 10 em aparelhos Surface tem muito menos bugs do que em computadores de outras marcas. Não é uma experiência 100%, mas é a que chega mais perto disso. Apesar desses probleminhas, o computador normalmente roda muito bem e com muita agilidade. Você não fica esperando para janelas de programas carregarem e as transições são praticamente instantâneas. De resto, não há nada de especial, é o mesmo Windows 10 que você já conhece. Não dá para esperar muito da câmera de um tablet, muito menos de um notebook, mas o Surface Pro 6 tem duas câmeras funcionais que servem para fazer o que se propõe, videochamadas. Na verdade, elas são de excelente qualidade para isso, especialmente a da frente. Naturalmente dá para fazer fotos com elas, mas os resultados não são lá grande coisa. O principal recurso extra do Surface Pro 6 é, sem dúvida, a biometria facial. Trata-se do Windows Hello da Microsoft, funcionando por meio de infravermelho para desbloquear a tela do computador. Isso é muito prático, principalmente para quem tem mais de um usuário no sistema. A biometria consegue fazer o login sem que você tenha que interferir em nada. Tem também os alto-falantes frontais. Eles entregam um som de excelente qualidade para um notebook e ficam posicionados de forma que você não consegue abafar com tanta facilidade. Eu também gosto da possibilidade de expandir o armazenamento interno com um cartão micro SD. O Surface Pro 6 é um PC caro, mas é necessário entender que produtos similares aqui no Brasil também estão com os preços lá nas alturas. Essa versão com Intel i5, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento sai por quase $1.000 lá fora, que é praticamente o mesmo preço de um iPad Pro com o mesmo espaço. Convertendo direto, sem considerar impostos, você pagaria algo entre R$ 3.800 a R$ 4.000. Mas se você quer suporte e garantia local, o jeito é pagar um preço mais alto e comprar em uma loja nacional. No site brasileiro da Apple, o mesmo iPad Pro sai por R$ 9.600 e esse Surface Pro 6 aqui custa R$ 10.250 na SLM IT. É uma diferença de preço gigante, mas o mercado realmente está cobrando tudo isso por computadores super premium e compactos. Um Dell XPS 13, por exemplo, começa em R$ 10.500 na loja oficial da marca. Mas será que um computador vale realmente tudo isso? O Surface Pro 6 é um dispositivo impressionante, mas ele não é o sonho de nenhum designer ou profissional criativo. Ele tem uma tela excelente, Wi-Fi muito rápido, mas a seleção de portas é bem limitada e vai te obrigar a comprar muitos adaptadores ou mesmo um hub oficial bem caro. Se eu fosse comprar um computador desses, eu pediria para algum amigo meu trazer de fora e arriscaria ficar sem garantia mesmo. Isso porque eu não acho que o Surface Pro 6 ou o iPad Pro valham todo esse dinheiro que eles custam aqui no Brasil. Mas se o orçamento não é um problema, vá em frente e compra um Surface Pro 6 que ele não vai te decepcionar, contando que você não espere que ele seja um bom tablet. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa análise do Surface Pro 6. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente e também não se esquece de conferir os links que a gente deixou aqui embaixo. Até a próxima!